Seja bem-vindo à rede de segurança colaborativa Co-Security. A Co-Security chegou no seu bairro trazendo o conceito de colaboração e participação coletiva na segurança da região. A partir de agora, você e a sua vizinhança estão unindo forças para abraçar um projeto unificado e estratégico. O conceito segurança colaborativa é muito mais do que monitorar as ruas com câmeras. É, na verdade, uma mudança cultural que une moradores, comerciantes e empresas com o objetivo de construir uma ampla rede de proteção para inibir que criminosos ajam nessa área. Com dezenas de câmeras monitorando ruas e calçadas, vamos construir uma verdadeira muralha virtual de proteção que irá afugentar a criminalidade para longe. Nossa central entra em contato com o poder público sempre que é demandada em uma ocorrência. E a polícia contará com as nossas imagens, captadas de vários ângulos e pontos estratégicos para auxiliar nas investigações e no combate ao crime. Nossos produtos estão disponíveis em 3 versões: Vision Tower, Wall Tower e Compacto. Todos eles trazem uma comunicação visual padronizada e ostensiva que mostra que nessa área existe uma rede de segurança profissional e organizada entre vizinhos. Munidos de QR Code, qualquer pessoa pode acessar nossa central e reportar um incidente. Assim que alertada, nossa equipe acessa as câmeras e inicia seu trabalho de auxiliar a polícia na identificação e até na detenção dos transgressores, levando as investigações para um novo patamar. Nossas câmeras são de última geração e alta definição. Com o tempo, serão capazes de reconhecer comportamentos estranhos com o uso da inteligência artificial e até detectar possíveis infrações de forma automática. Esse é o futuro que estamos construindo hoje. Na medida que novas tecnologias surgirem, poderemos ativá-las em nossa rede de proteção e você já faz parte disso imediatamente. O aplicativo Co-Security completa o fácil acesso às imagens ao vivo e armazenadas em nuvem, mas somente por pessoas autorizadas. Seja parte da solução. Envie esse vídeo para vizinhos, amigos e comerciantes. Quanto mais pessoas abraçarem essa ideia, maior será a rede de proteção da nossa região. Queremos que as pessoas voltem a andar livremente e esse esforço pode ser de todos nós. Co-Security, as ruas de volta para você. Saudações, amigos do canal da Escola Superior de Segurança. No oferecimento da startup Co-Security, apresentamos o 72º programa da série Co-Security Segurança Colaborativa. Nosso objetivo é trocar ideias, experiências e debater cases de sucesso na jornada de colaboração e exercício da cidadania em prol da segurança e do bem comum. Nosso programa hoje estará tratando diretamente de Curitiba. Curitiba, que eu adoro, cidade em que eu trabalho todo dia, lá na centenária Gazeta do Povo. Então, nosso tema de hoje: segurança e controle de acesso aos condomínios. Co-Security, as ruas de volta para você. Participam dessa edição João Polacchini, curitibano de nascimento, casado com a Vanessa, pai da Helena e da Heloísa, advogado especialista em direito processual civil, síndico desde outubro de 2015. Inicialmente, atuando como síndico morador. Em busca de conhecimento na área, foi certificado como síndico profissional pelo Centro Europeu ainda em 2015. Em maio de 2021, ele optou por mudança de áreas profissionais. Deixou a assessoria de juiz de direito do Tribunal de Justiça do Paraná e passou a atuar efetivamente como síndico profissional na Informa Síndicos. Sua atuação na empresa ensejou o convite para compor a sociedade dessa empresa, em fevereiro de 2023. E ele tem até hoje a honra de fazer parte, honra e orgulho de fazer parte do quadro dessa organização. Sempre buscando atualização e capacitação profissional, ele fez o curso de síndico profissional da Gabor em 2023. Após, inscreveu-se para a prova de certificação Síndico 5 estrelas em agosto de 2023, obtendo essa certificação de proficiência mais almejada do segmento. Se você olhar atentamente, vai ver que ele está lá com o PIN do Síndico 5 estrelas. Também conosco essa noite, Marcel Bussolin Marques, gerente de relacionamentos da startup Co-Security, economista pela Universidade Mackenzie, foi um dos responsáveis pela implantação do programa City Câmeras na cidade de São Paulo, quando trabalhou na Secretaria Municipal de Segurança Urbana.
E também conosco da equipe CoSecurity, Ricardo Ferrante, executivo de vendas da nossa equipe em Curitiba, lá no Paraná. Então vamos lá, nosso programa curitibano, vocês de Curitiba que estão conhecendo e utilizando já a tecnologia CoSecurity. João Polacchini, boa noite para você. Boa noite a todos, Serrão. Muito bom, prazer tê-lo aqui no nosso programa. Nós aqui tratando... Prazer é todo meu, prazer é todo meu, agradeço imensamente o convite. Legal, uma área Curitiba, uma cidade muito organizada, em que a CoSecurity já está chegando aí com esse projeto fantástico de segurança colaborativa e em expansão. Isso é muito bacana. Então, a gente vai falar também sobre isso mais tarde. Agora, Ferrante, o que a gente tem que falar hoje é muito interessante saber, né? Como é que é o desafio num país aí em que tem dificuldade de partir para a iniciativa privada, de seguir preceitos da livre iniciativa, muita gente prefere a carreira no setor público. Você teve a coragem de deixar uma carreira de assessoria no Tribunal de Justiça do Paraná para se tornar síndico profissional. Como é que foi essa transição? Como é que foi a coragem para tomar esse tipo de iniciativa? Veja, Serrão, em 2015, adquirimos um imóvel aqui em Curitiba, minha esposa e eu, e quando estávamos por nos mudar, fomos convidados aí para a Assembleia Geral de Instalação do condomínio, e eu mencionei a ela que eu iria ser síndico do condomínio. Nunca tinha morado em prédio na minha vida. Tenho 41 anos, morei 33 anos em casa. Ela olhou para mim e disse que síndico, você não sabe nem o que tem que fazer. E nesse momento me veio à cabeça um dos grandes ensinamentos que meu pai deixou de legado para mim, que não existe o impossível de ser feito. Existe o sucesso talvez não alcançado, mas a tentativa ela sempre tem que existir. E eu me candidatei na Assembleia Geral de Instalação, me candidatei a síndico. Não tinha... Na verdade, já estava meio engatilhado para ser um síndico profissional, e eu fui eleito subsíndico. Fiquei 6 meses como subsíndico, e a partir do 6º mês, o síndico profissional disse: João, você conhece muito mais o condomínio do que eu, e está na hora de você assumir, que você já tem interação com os moradores, você conhece mais a estrutura do prédio, enfim. E desde 2015, eu, síndico morador, também trabalhando na assessoria de juiz de direito. Em 2020 veio a pandemia, 2021 o juiz onde eu trabalhava, a doutora Maria Lúcia de Paula Espíndola, a quem eu sou muito grato, me abriu muitas portas, mudou, a competência do juízo mudou. E no meio da pandemia, em que eu sou um cara que gosto muito de contato social, gosto muito de pessoas, tivemos muita dificuldade, eu pessoalmente tive muita dificuldade na história do home office, enfim. E depois de 9 anos numa mesma matéria, trabalhando na vara da infância e da juventude, mudou para sucessões, do nada, assim, o juízo mudou para sucessões, ela não quis ficar em sucessões e foi para a fazenda pública. Ficar lidando com ações iniciais, questionando validade de teste de bafômetro para não perder carteira de motorista, era uma coisa que fugia completamente aos meus princípios. E ainda somado à pandemia, está na hora de fazer o que eu gosto, de lidar com pessoas, de cuidar de condomínio. E foi quando virou a chave de fazer a transição, saindo do tribunal pela porta da frente, sempre, graças a Deus, e metendo a cara aí no mercado de síndico profissional. Nesse momento, em contato num grupo de síndicos, eu perguntei aos colegas se alguém teria a possibilidade, a oportunidade de me ceder um cargo de gestor, de preposto, e a porta se abriu, coincidentemente, hoje sócio, mas à época só um colega de profissão e que havia sido meu professor na Academia de Direito, já me conhecia de longa data, me respondeu de momento ali na hora, dizendo: venha, aceita o desafio, venha. E aqui estamos. Hoje, como síndico profissional, como síndico há 8 anos, como síndico profissional há 2, e
e enfrentando esse mercado promissor, esse mercado sempre em crescimento, com grande possibilidade para todos. Legal, então você teve uma transição interessante, né, do chamado síndico amador morador para o síndico profissional. O que você aprendeu que você achou muito importante para essa sua profissão de síndico? Olha, um grande aprendizado que eu tive como síndico morador foi a ser paciencioso. Era algo que eu não era, eu sempre fui muito explosivo. Eu tenho uma característica de personalidade, defeito barra qualidade, depende de quem olha, né? Que é o fato de ser muito franco e muito objetivo no que eu tenho para falar. Eu não mando recado. O que eu tenho para dizer, eu digo mesmo, né? E a hora que você trabalha na gestão de pessoas, você precisa aprender a se moldar um pouquinho em relação a isso, porque você expressar de forma franca, na grande maioria das vezes, é visto como grosseria ou como arrogância, porque as pessoas, infelizmente, às vezes não estão preparadas para ouvir a verdade, né? Por mais que seja, não seja a verdade delas, né? Às vezes não estão preparados para ouvir a verdade. Eu costumo dizer que ninguém fica sem respostas. Pode não ter a resposta que você queria ouvir. São duas coisas diferentes, né? Então, acho que o grande aprendizado que eu tive foi realmente aprender a ter paciência, ao famoso contar até 10, né? Eu sou muito retilíneo, eu sou muito legalista, então o que está escrito a gente pode até não concordar, mas precisa se cumprir, né? A gente pode pensar em alterar, mas até alterar precisa cumprir do jeito que está valendo, do jeito que está escrito, né? E então seguir essa linha aí de mediar palavras, de se posicionar de uma forma talvez um pouco mais condescendente e ao mesmo tempo tentar despersonificar o morador do síndico, que é uma grande dificuldade de qualquer síndico morador, né? Você ter a tranquilidade de ser só um condômino dentro do prédio onde você mora, né? Então, quando eu estou na minha casa, eu não quero meu interfone tocando porque o morador quer resolver questões condominiais. Existe um canal próprio para isso, né? Também tenho família, tenho direito ao meu horário de descanso. Emergências a gente trata sempre, mas se não é emergência, expediente todos nós temos, né? Então, tentar frisar e pautar esse bom senso aí também foi um aprendizado bastante grande. E indo para o mercado de síndicos profissionais, você não residir no condomínio torna essa tarefa muito mais simples, essa divisão de figura muito mais simples, né? Mas eu acho que a linha do aprendizado aí foi nesse sentido, e óbvio, o lidar no dia a dia te traz conhecimento em todas as áreas, desde que você esteja apto a absorvê-los, né? Eu sou muito curioso, então sempre que eu tenho um técnico, um know-how especial para alguma determinada atividade, eu estou junto para tentar entender, para tentar absorver um pouquinho do conhecimento que ele tem ali para passar, pelo menos para que a gente possa, não de forma aprofundada, mas poder discursar e debater sobre todos os assuntos. Eu acho que essa é uma das grandes ferramentas que nós temos no diálogo, né? Você poder conversar sobre tudo. Não precisa necessariamente ser aprofundado, mas poder participar dos diálogos, porque você tem um pouquinho de conteúdo a respeito, sempre é válido. Muito legal. Conta para a gente, João Polacchini, uma história interessante ou curiosa dessa sua primeira fase como síndico, ainda não como síndico profissional. Tem algum caos interessante que você possa contar antes da sua fase de síndico profissional? Assim, histórias de síndico sempre tem N, né? Eu tenho uma história aqui hoje já nem mora mais aqui no condomínio, mas uma síndica vizinha uma vez entrou em contato comigo, era 2h da tarde. Seu João, eu estou com um problema que eu preciso que o senhor me ajude. Eu estou com minha equipe de limpeza aqui parada na cobertura do prédio, olhando para o apartamento X de seu João. Tem um morador aí do seu prédio, 2h da tarde, está andando pelado dentro do apartamento.
Tá, mas o que a senhora quer que eu faça? Ele está dentro da casa dele, ele tem essa liberdade, ele não está na sacada, ele não está na janela, ele não está se expondo. Mas, seu João, o pior de tudo, seu João, é que ele está armado, seu João. E minhas meninas estão aqui, paradas, olhando e não vão trabalhar. Não, minha senhora, a senhora precisa resolver esse problema com sua equipe, eu não tenho nada para fazer em relação ao meu morador nesse aspecto, né? Mas, pô, é um condomínio grande, são 231 apartamentos, você vê de tudo, tem personalidades várias, tem questões em a individualidade da pessoa, esse é um grande desafio, inclusive, complementando a pergunta anterior, a individualidade, o individualismo do ser humano hoje, ele gera uma dificuldade muito grande de fazer com que ele compreenda que o interesse dele só pode ser atendido se não ferir o coletivo dentro de um condomínio. Nós temos a função de prezar pelo interesse coletivo. Nunca da totalidade, óbvio, isso é impossível, né? Ninguém agrada a todo mundo, mas é importante a gente tentar sempre deixar claro que, ó, eu vou tentar tratar do seu conforto, da sua conveniência, sempre que possível, desde que eu não esteja ferindo o direito do seu vizinho ou do interesse coletivo, do condomínio como um todo, né? Esse foi um grande aprendizado também. E tratar esse individualismo dentro do condomínio gera N casos. É uma coisa, assim, é imensurável. Dava para escrever um livro, assim, em nível de sátira, né? Sobre casos ocorridos em condomínio. É surreal. Assim. Você se depara com situações que você olha e pensa, sério, que o ser humano é capaz de fazer uma situação dessa? Né? Sempre, infelizmente, para o lado negativo também, mas na grande maioria das vezes, sempre é motivo de riso e é para o lado positivo. Tirando as histórias hilárias, João Polacchini, qual foi o perrengue que você passou já nessa sua fase inicial, antes ou depois, profissional, como síndico? Teve algum caso que te deu muito trabalho para resolver? Serrão, eu costumo dizer que eu acho que o que mais gera dificuldade para qualquer síndico é a bendita da água. Se ela falta, ela gera um desconforto absurdo. Se ela falta via de regra, é por conta da concessionária. Não é uma responsabilidade sua. A não ser que haja alguma falha específica, enfim, mas a gente passou por um período de estiagem absurda. Nós tivemos em Curitiba, foram 2 anos de racionamento de água, 1 ano e meio de racionamento de água, em que a gente tinha alimentação por 24 horas e suspensão por 72. Então, educar os condôminos ao consumo consciente, sustentável, teve que ser na marra. Assim, né? Eu deixei no meu condomínio, são 2 torres, uma única torre ficou sem alimentação. Acabou a água, mesmo eles tendo sido alertados sobre a necessidade. E na outra torre não acabou. Eu deixei eles 36 horas sem água, porque eu sou completamente contrário a caminhão-pipa. Assim, eu acho que é uma coisa... É a última instância que você recorre, e você está pagando mais caro pela mesma água que é fornecida. Você precisa se pautar no laudo de potabilidade da água, porque senão você está incorrendo em um risco muito sério de saúde. Você, às vezes, precisa pagar regime de urgências, tem dificuldade de abastecimento, porque o caminhão, às vezes, não entra na cisterna, está no subsolo. Aí você precisa de uma mangueira gigante, enfim, é um transtorno imenso. E eu deixei, inclusive, a torre onde eu moro. Ficou sem água. Eu deixei ele sem água durante 36 horas. Até que voltasse o abastecimento da concessionária. Eu não chamei caminhão. Isto foi no 2º mês de racionamento. Nós passamos 1 ano e meio sem ter nenhuma outra falta d'água. Então, às vezes, precisa... O pessoal aprendeu no sacrifício, é isso? Infelizmente, às vezes precisa acontecer. Né? Eu, em casa, também tive que tomar banho de lencinho umedecido. Não tinha o que fazer. Ou sair para tomar banho na casa da sogra, não tem o que fazer. Né? Porque é uma exigência que não é para fulano, para cicrano, para beltrano.
é para a coletividade, era uma dificuldade do condomínio. E indo mais além, era uma dificuldade da cidade. Não tinha como você se sentir privilegiado furando uma fila, todo mundo passando dificuldade, aí você vai lá, fura a fila e paga o caminhão-pipa. Paga mais caro pela água do caminhão-pipa, tem a questão da potabilidade, enfim. Em termos, mais uma vez, voltando lá à questão dos princípios, né? Me soa o tal do jeitinho brasileiro, né, de querer levar vantagem, de querer passar na frente sempre. E para mim isso é uma coisa bastante difícil, bastante complexa. Então, aprender. Né? Não faltou mais água, o consumo do condomínio diminuiu e permaneceu mais baixo do que o período pré-pandemia. Óbvio, passado o racionamento, aumentou um pouquinho o consumo, porque o povo se acomodou de volta, né? Mas não chegamos ao nível que tínhamos pré-racionamento. Então, serviu para sensibilizar, serviu para que a gente se eduque, né? Nós todos, em relação à necessidade de uso consciente a respeito da água. Mas estava falando da água, que eu acho que é a maior dificuldade em todas as searas dentro de um condomínio. Se falta, gera uma situação que eu te expliquei aí. O problema é quando ela sobra. Infiltração não é um problema de se sanar, difícil de sanar, quando você sabe onde ela está. O problema é identificar vazamentos. Saber da onde vem. Vamos quebrar a parede para consertar o cano que está furado? Não é o problema. O problema é descobrir onde esse cano está furado e em qual parede. A hora que você descobre, você resolve em 3 horas, 4 horas. Mas até você descobrir a dor de cabeça, a urgência da situação, o dano gerado, eu acho que é o maior problema em sede de condomínio é água. Assim, quando ela aparece em alguma parede vertendo, é motivo de desespero. É para ontem. Porque aí, óbvio, já gera toda a preocupação com a estrutura, com a armadura, com vida útil da estrutura. Já vem o condômino que é um pouco mais desesperado, que o prédio vai cair, porque tem infiltração. E aí o pânico se instala. Né? Então, tratar essa situação é bastante delicado. Em relação a custo, a água hoje é o que mais pesa no custo final de um condomínio? Qual é o grande vilão do custo da gestão do condomínio? Ou dos condomínios que se cuida? Pessoal. A maior fatia da pizza de uma previsão orçamentária condominial hoje é pessoal. E mesmo que a gente esteja eventualmente tratando de uma portaria remota, mas você precisa... A portaria até pode ser remota, né? Ela não precisa ser presencial 24 horas. Mas a limpeza não tem como ser remota. A manutenção não tem como ser remota. Então, o maior custo em qualquer fatia condominial hoje de previsão orçamentária é pessoal. Não tem, é indiscutível, assim. E estou falando da ordem de 50% para cima. Tá? Não é pequena a diferença para outros custos. E o resto? Qual é o peso do resto na pizza dos custos do condomínio? Energia, água, o que pesa mais aí? Eu acho que as manutenções estruturais, né, Senão, porque são tantas as coisas que a gente precisa cuidar, né, assim, só de forma bem rápida, você precisa tratar de sistema de incêndios, você precisa tratar de extintores, sistema de para-raio, bombas de recalque. Uma estrutura aqui que eu tenho 231 apartamentos é um condomínio em que eu tenho 13 bombas de recalque. E eu estou falando de bombas de 5 cavalos, eu tenho um sistema de pressurização aqui com motores de 25 cavalos. Então, assim, são coisas que, quando gera manutenção corretiva, são muito caras, né? Então, você precisa estar sempre na vanguarda ali, cuidando da manutenção preventiva e, muito mais do que a preventiva, tratar da preditiva, né? Porque a preventiva você faz periodicamente para evitar aquele problema. A preditiva é aquela que você faz sabendo que a vida útil daquele equipamento está na hora de fazer a manutenção, porque senão vai dar problema. Né? Não é algo que você faz, vamos evitar antes que dê. Né? Não, a preditiva não, está na hora. Este era o momento exato de ser feito. As manutenções em um condomínio geram muito custo também. Manutenção de fachada é uma coisa bastante dispendiosa. Mas, óbvio, que aí manutenção de fachada você vai tratar de rateio extra, você não vai
consumir o teu caixa ordinário para fazer isso, né? Nem tem condição pelo tamanho do aporte, mas as manutenções como um todo demandam bastante custo também. Como é que é o desafio para o síndico? Você está lidando com prédios novos, quando você se mudou para o seu, você praticamente implantou o condomínio, mas você Sim, também atua em condomínios que já são mais antigos, né? Como é que é esse desafio, essa diferença entre o velho e o novo, o estruturado e o não estruturado? Como é que é isso? São N situações, né, Serrão? A implantação ela é muito complexa, porque eu costumo dizer, e isso independe de casta social, de padrão de condomínio, né? Mas eu costumo dizer que você sai de uma casa em que você está habituado ela está pronta, ela está montada. Não interessa se você está vindo de um apartamento onde você morava, ou se você morava na casa dos seus pais, ou se você está se divorciando e morava junto com sua esposa, não interessa de onde você venha. Você está vindo de um ambiente que era o seu habitat e ele está pronto. O condomínio ou a casa são 100% operacionais. Você vai entrar para um condomínio novo em implantação, a construtora não te entrega a máquina rodando 100%. Você precisa botar essa máquina para rodar. A implantação ela é muito trabalhosa, extremamente trabalhosa. Só que tem a grande vantagem de você poder moldar isso à tua forma de trabalho, né? Seus prós e seus contras, né? Seu bônus e seu ônus. Aí, quando você entra em um condomínio de mais idade, condomínio de, sei lá, 20, 30 anos, você encontra desafios como tubulação de cobre, por exemplo, ainda dentro do condomínio, que não é PPR, não é PVC, e essas tubulações invariavelmente têm vida útil e precisam ser trocadas. E aí, às vezes, você não tem sequer individualização de registro da água. O rateio da água de consumo dentro do condomínio é extremamente complexo. Você não consegue mensurar quem consome mais, quem consome menos. Isso tem que ser rateado de forma igual, não tem como fazer. Não tem outra métrica para isso, né? Mas aí você precisa trocar essa tubulação na prumada inteira. Pô, pense no tamanho da obra, você tem que entrar em todos os apartamentos. Passei por uma situação assim, né? Você pega condomínios novos, mas que você não fez a implantação, tem a dificuldade da transição da gestão, né? Não existe aí a gestão correta ou a gestão incorreta, existe a gestão diferente, a metodologia de trabalho é diferente, né? E você botar o condomínio para rodar no teu prumo, na tua forma de trabalhar, também é bastante difícil, né? Prestadores de serviço em um condomínio em implantação é um problema, assim, em termos de controle de acesso, que vai ser nós vamos para a pauta daqui a pouco, mas, enfim, a questão dos prestadores de serviço é um troço extremamente complexo de você fazer. Pense, hoje num condomínio implantado aqui com 8 anos, 231 apartamentos, eu vou te dizer que eu tenho 10 prestadores de serviço diferentes por dia no condomínio onde eu moro, para pontuais, né, inserções pontuais em cada apartamento. Pense na implantação em que eu tinha, desses 231, eu tinha 150 apartamentos querendo fazer obra para o cara se mudar, porque ele precisava entregar a casa que ele morava de aluguel, porque o prazo estava expirando e a obra dele não podia atrasar, e eu tinha esse fluxo gigante de prestador de serviço dentro do condomínio, e você tentar fazer esse controle é uma coisa muito difícil, né? E no tempo da pandemia, todo mundo resolveu fazer obra, né? Foi um negócio impressionante. Louco. Mas tem uma justificativa muito simples para isso, senhor. As pessoas passaram a ficar tempo em casa e começaram a achar problemas que eles não enxergavam, porque você não trabalhava no escritório. Então, você mal e mal entrava naquele escritório que você tinha dentro do seu apartamento. Aí, quando você começou a trabalhar, você começou a ver que aquela persiana estava quebrada e não te dava a luz ideal para você poder fazer uma reunião online, que aquela iluminação era fraca demais, que aquele mobiliário te atrasava e te incomodava, enfim, gerava alguma dificuldade. Nesse momento, você começou a adequar o espaço para você ter um ambiente para o home office. Isso foi sensível em todos os condomínios. Foi algo assim que é palpável. O fluxo de obras em época de pandemia foi uma coisa fora de contexto. Assim. Então, gerir esse tipo de desafio não foi nada fácil.
Questão e aí, importante. em época de pandemia também, pegando os prestadores de serviço, em fazer eles entenderem que dentro de determinado condomínio tem determinado regramento. Em alguns, o uso de máscara era indispensável e o morador apontava o dedo para quem estava sem máscara. Em outros, o morador não queria nem saber da pandemia que estava acontecendo e o prestador, mesmo com bloqueio total na cidade, o prestador tinha que entrar. Foram desafios complexos. Sim, imagino isso. Isso aí não foi fácil, não. E a gente ainda não está com todo o aprendizado disso aí, né? Exato. Mastigado, assimilado e aprimorado, né? A gente aprendeu pouco com essa pandemia, a impressão que a gente tem, né? É bem isso. É bem isso. Na verdade, todo mundo no início da pandemia tinha aquela expectativa de sairemos cidadãos melhores, né? E passada a pandemia, a gente não chegou à conclusão que não foi bem assim, né? A gente continua vendo ao mesmo ritmo, as mesmas circunstâncias anteriores à pandemia, mas isso é natural do ser humano. A nossa vacina de civilidade falhou, né? Não funcionou. Eu costumo dizer que a gente sofre um grande mal, a sociedade atual, né? Eu não posso me referendar em relação a outros países, porque eu não conheço o cotidiano deles, mas a sociedade em que eu vivo, né, em nível local, a gente sofre do mal dos 4 Is, né? O imediatismo, a ignorância, a intolerância e o individualismo. O problema é meu, mas eu quero que você resolva. E você resolva para ontem. Como? Eu não quero nem saber. Eu só preciso disso resolvido. A transferência de responsabilidade hoje, a primeira frase de qualquer pessoa quando você pergunta se foi ele, não fui eu, foi fulano. Não interessa se foi, se não foi, a negativa de responsabilidade, a dificuldade do ser humano de dizer, putz, errei, ou sim, foi uma falha minha, ou sim, é responsabilidade minha, isso é uma coisa sensível, assim. É difícil de lidar com isso, mas a sociedade que nós temos, não sei te dizer se é evolução ou involução, mas, enfim, faz parte do ciclo humano e a gente tem a necessidade de se adequar a isso, não tem como fugir. E o síndico sente muito isso na pele, né? Toda hora o síndico tem que resolver para ontem, né? E a culpa é sempre nossa. Não é só o resolver para ontem, a culpa é sempre nossa. Se você atrasou o boleto, o pagamento do teu boleto, a culpa é do síndico que não mandou ele com 45 dias de antecedência. Não interessa que ele chegou com 5 dias de antecedência. Mas ele não mandou com prazo hábil. A culpa é do síndico. Né? É sempre do síndico. Dentro do condomínio, em que pese a responsabilidade sobre o coletivo, sobre a estrutura, a responsabilidade civil e criminal seja do síndico, repito, a gente está tratando de uma coletividade. Então é importante que cada um faça o seu papel para que a coletividade funcione. Porque é uma engrenagem. A hora que tem um dente quebrado na engrenagem, alguma falha no sistema vai acontecer, entende? No seu caso específico, qual é da sua vivência como síndico? Qual é o seu modelo? Como é que você classificaria aí o seu modo de agir, o seu modelo de gestão como síndico? Eu sou um cara muito rígido em relação... Eu sou legalista, como eu te falei, né? Então eu sou um cara muito rígido ao que está escrito. E eu não questiono o que está escrito. A gente pode, eventualmente, discutir isso a posteriori. Mas, esse artigo do regimento interno, ele é fora de contexto. Pode até ser. A gente discute isso numa assembleia, mas até lá a gente precisa seguir o que está escrito. Né? Mas eu acho que eu sou... A minha primeira abordagem em qualquer circunstância, senão ela é sempre orientativa. Eu sempre vou dar uma administração, aquela advertênciazinha no pé de ouvido, assim, sabe? Pô, meu velho, dá uma olhadinha nessa situação aí, você está fazendo errado, não pode. Houve recorrência, reincidência, aí a coisa passa a ser formal, mas ainda em nível de advertência. O cara insiste e te ignora, aí a gente precisa usar da hierarquia. Eu sempre digo, a hierarquia ela só é válida quando não há uma via de mão dupla no relacionamento. Ela só é necessária se fazer valer quando há desrespeito na via de mão dupla.
Quando o diálogo impera e funciona, nenhuma lei é necessária. A verdade é essa. Se há um diálogo e que a coisa funcione, você não precisa penalizar, não há sanção necessária, mas para isso você precisa ter interlocução. E nem sempre o condômino quer ser seu interlocutor. Então, às vezes, você dá aquela orientação no pé de ouvido e ele te vê com maus olhos porque você está chamando a atenção dele. Quando, na verdade, você está dando o famoso café com leite da nossa infância, nas brincadeiras, né? E a pessoa não entende isso, né? O primeiro dos pactos lá, de quando a gente brincava de pique-esconde, enfim. Os caras não entendem isso, né? Mas essa é a minha forma de conduta em termos de gestão de pessoas, né? Eu acho que é o melhor caminho, na minha ótica, pelo menos, a ser adotado, né? A ser seguido. Legal. Você, além da experiência de síndico, você também é gestor de uma empresa, a Informa Síndicos. Como é que funciona essa empresa? Como é que é esse desafio aí de estar formando, informando, preparando síndicos? O trabalho de gestão do gestor, como é que é isso? Na verdade, não é nem gestão do gestor. Eu comecei como um gestor associado da Informa e o trabalho desenvolvido me ensejou um convite para compor a sociedade, né? A Informa hoje é a maior empresa de síndicos profissionais do país. Estamos em 11 estados. Temos em portfólio 200 condomínios, almejando chegar aí a um número muito maior que isso, exponencialmente maior que isso, nos próximos anos, né? A Informa inicialmente surgiu aí de uma iniciativa do Maicon Guedes, que é o CEO da empresa, tem 10 anos de bagagem como síndico também, né? E se associou ao Rafael, que é outro cara com 8 anos de bagagem, Rafael Matoso, e ao Bruno Amaral, né? A empresa surgiu na mão deles três. E aí, em fevereiro, eu fui convidado a compor a sociedade com eles, né? A Informa hoje está em plena expansão. Inclusive, já vou aproveitar aqui para fazer o jabá. Quem tiver interesse, que a Informa apresente proposta, eventualmente, para o seu condomínio, tem ali abaixo do meu nome, tem o telefone de contato, né? E estamos em 11 estados. O tamanho do nosso portfólio hoje é indiscutível, assim, e condomínios de Minha Casa Minha Vida, altíssimo padrão, condomínios horizontais, verticais, comerciais, condomínios de 9 unidades, condomínio de 700 unidades, enfim, toda a gama condominial a Informa atende, né? Hoje, só em Curitiba, nós contamos aí com 20 gestores. Nossa equipe, em nível Brasil, hoje chega a 35 gestores, repito, em 11 estados. E o que, não sei se é palpável a vocês, o orgulho que eu tenho de falar sobre a Informa, porque realmente foi Cara, eu larguei 10 anos de assessoria Tribunal de Justiça para meter a cara e trabalhar com essa empresa. Assim, não é qualquer coisa, entendeu? É algo que eu me orgulho de ter dado esse passo, ter acreditado nessa possibilidade e de estar colhendo frutos disso. É algo que me enche de orgulho mesmo, até porque o time é sensacional, as pessoas que compõem a nossa equipe são ímpares, nós temos uma gama de multidisciplinariedade absurda, nós temos administradores, engenheiros, advogados, contadores, cara, o que se imaginar de linha profissional na gestão de condomínios ou trabalhando em back-office, que talvez seja o que a Informa mais propicia aos seus gestores, é ter essa estrutura por trás, né, para poder te dar tranquilidade para trabalhar, para te dar espaço para trabalhar, sempre, óbvio, com uma metodologia de trabalho muito focada, né? Existe um norte a ser seguido, existe uma cultura empresarial a ser seguida, né? Mas a autonomia aos gestores, ela é ampla. E a troca de experiências, a troca de conteúdo, de
informação, de know-how técnico é uma coisa, assim, ouso dizer para você que dificilmente se acha uma empresa do tamanho da Informa com um time tão encaixado, tão entrosado. Assim, tá? Parabéns. E hoje é super importante a gente ter cada vez mais condomínios, né? Tudo na vida brasileira deveria ser muito mais profissionalizado do que é. Quando a gente consegue ter os condomínios tendo essa experiência de ter gente profissional, melhora mais ainda. E ainda mais quando entra no nosso caso da abordagem do programa, que é segurança colaborativa. Né? Se você tem um síndico que tem domínio profissional, ele já está preparado para esse desafio, né, da segurança colaborativa. E você ia falar para a gente, explicar para a gente que um dos grandes desafios de condomínio é a segurança, é o controle de acesso ao condomínio. Como é que é essa experiência? O que você conseguiu implantar de inovador na sua gestão nessa área da segurança, principalmente do controle de acesso? Me permita rapidamente, prometo que eu não vou ser prolixo, 2 comentários importantes sobre esse tema antes da gente entrar efetivamente no assunto. É impressionante, e isso acontece em qualquer condomínio, independentemente de qual é o perfil do condomínio, como todos os moradores buscam um rigor de segurança ímpar, exemplar e necessário, a não ser que seja para a unidade dele. Se for para a unidade dele, aí não precisa fazer cadastro, aí não precisa respeitar horário, aí não precisa de reconhecimento facial, aí não precisa... Aí entra o jeitinho brasileiro, né? Né? Então, assim, eu quero morar no condomínio mais seguro do mundo, mas o meu conforto e a minha conveniência não podem ser afetados. E aí, Serrão, vem o segundo. Segurança está num lado da balança. Segurança e burocracia. Conveniência e conforto está no outro. E eles são antagônicos. Infelizmente, não tem como você equilibrar isso de forma a ter o melhor dos mundos em ambos os lados. O equilíbrio sempre vai trazer a mediana, sempre vai trazer um pouquinho de gap em segurança, mas com um pouco de conveniência. E aí o perfil do condomínio é que vai te traçar se é a segurança que precisa ser elevada ou se é a conveniência que precisa ser elevada. Só que isso precisa ser aplicável a todos, ao condomínio, não é individualizado. Né? E quando a gente fala de controle de acesso, a gente fala isso, qualquer especialista em segurança, que eu não sou, tá? Eu só sou um vivente em segurança, e enfim, nós desenvolvemos um projeto próprio aqui há 8 anos no condomínio, e a coisa funciona muito bem, e o controle de acesso é bastante rígido, o que gera bastante reclamação de condômino quando tem que fazer o cadastro, né? Quando não é ele que tem que fazer, tá legal, funciona perfeitamente, mas a busca por imóveis aqui no condomínio onde eu moro sempre é pautado essencialmente na segurança, no controle de acesso. Qualquer controle de acesso, qualquer dispositivo de segurança, ele é pautado em 3 pilares essenciais: sistema, equipamentos e procedimentos. E, invariavelmente, a grande dificuldade ela sempre vai encontrar no procedimento, e quem opera é material humano. E o material humano está suscetível a falhas. Todos nós erramos. O importante não é o errar, é o evitar que incorra em repetição de erro e corrigir o erro se possível. Mas as intrusões, as falhas de segurança, os gaps, elas, via de regra, elas respaldam sempre uma falha procedimental, né? E aí vem a questão, por exemplo, de um porteiro orgânico, um porteiro próprio do condomínio, contratado direto, que é amigo daquele morador, liberar, por exemplo, a diarista sem anunciar. Pô, eu só estava querendo ser conveniente e trazer o conforto para não precisar interfonar e acordar a senhora. Se a moradora está de bom humor naquele dia, ela vai levar isso como sensacional. Se ela acordou de pá virada, ela vai ligar para a portaria, vai ligar para o síndico e, ninguém anunciou minha diarista entrando, eu estava saindo do banho, ela me pegou pelada. Então, assim, é muito de momento, né? Você me perguntou o que nós implantamos aqui. Nós temos um controle de acesso bastante rígido.
nós temos acesso, o que hoje, na época que nós implantamos até era vanguarda, mas hoje já é muito comum, em especial em São Paulo, enfim, nas capitais maiores, mas nós instalamos aqui em 2016 leitoras RFID para entrada de veículos, né, acesso pela famosa antena. Era algo que em Curitiba estava chegando naquele momento e a gente optou por ir para a vanguarda e implementar isso, né? Nós implantamos um cadastro de acesso muito rigoroso. Estamos agora numa fase de implantação de substituição de tags de acesso por cadastro facial, e acredite, tem objeção e uma turma que é contrária a isso, sendo que, todo condomínio que vai instalar inicialmente um controle de acesso hoje pensa no reconhecimento facial porque é a ferramenta mais rápida, mais fácil e mais segura dentre as disponíveis no mercado, né? Uma tag você clona. O teu rosto, olha, a única clonagem em ser vivo até hoje que eu tenho notícia, pelo menos eu posso estar desatualizado, foi a Dolly, lá na década do século passado, né? Então, assim, o reconhecimento facial você não clona. Então, em nível de segurança, isso te agrega muito valor. Agora, a última implementação que eu fiz aqui é algo que eu até matei no peito, foi algo que eu nem levei para discussão interna, que é a CoSecurity, é o totem da CoSecurity. Eu não sei se já dá para entrar no tema da própria CoSecurity, mas, sim, cara, é um projeto que quando o Ferrante me apresentou, eu pensei, ponderei, enrolei ele por o quê, Ferrante? Uns 4 meses? Acho que enrolei o Ferrante aí por uns 4 meses até bater o martelo com ele. Cara, tem um sistema de CFTV interno aqui óbvio, se é CFTV interno, um circuito fechado, enfim. Eu tenho um CFTV dentro do condomínio com mais de 120 câmeras. Não precisava instalar um totem. E falei isso para o Ferrante quando a gente foi instalar. Eu não precisava instalar um totem de segurança na minha faixa de serviço aqui no jardim externo do meu condomínio. Isso não havia necessidade de ser feito no meu condomínio. Mas eu acreditei na ideia e eu acredito na proposta da CoSecurity, que é a gente devolver um pouquinho para a sociedade da segurança que a gente busca sempre internamente nos condomínios. Então, a partir do momento que eu coloco o totem aqui na frente e que eu tenho uma rede que hoje ainda não é integrada, porque eu não tenho os meus vizinhos com o totem instalado, mas isso vai acontecer, e eu coloquei para dar o exemplo, e eu tenho trabalhado na divulgação disso. Quando a gente tem uma rede efetiva compartilhada, a sensação de segurança para o transeunte é uma coisa ímpar, né? Você poder fazer um registro de ocorrência ali no próprio totem, se eu poder fazer uma solicitação de imagens ali pelo QR Code, o cara que eventualmente teve o carro furtado ali na frente, fazer esse registro, notificar as autoridades por intermédio desse mecanismo. Cara, meu prédio fica na frente da linha do trem, e a linha do trem tem uma área, óbvio, é a faixa de serviço da própria linha do trem, que é grande. Isso invariavelmente vira moradia de morador sem rua, morador sem rua é ótimo, morador de rua, né? Os caras desafortunados que infelizmente passam por situação desse gênero, enfim, e que muitas vezes não sabemos a real motivação, mas que praticam delitos, e a gente sabe que praticam, mas não só eles também. O cara que está andando de bicicleta na ciclovia, pode ser só um ciclista ou pode ser um meliante disfarçado de ciclista. E você tem esse monitoramento online, na central da CoSecurity, com comunicação direta às autoridades. Eu moro numa via aqui em Curitiba que ela é quase um anel viário, né? Ela é uma linha de integração. Cara, se a gente conseguisse jogar esse token aí ao longo dessa via e criar a rede compartilhada nesse perímetro, nessa extensão toda, ia ser um troço sensacional. A minha rua aqui chega até a rodoviária, né? É uma das áreas de maior concentração de moradores de rua em Curitiba, tá? Então, seria uma coisa, assim, sensacional, né? Em um condomínio que eu atuo como gestor, em um outro bairro,
O Ferrante me comunicou semana passada, retrasada, aí, que o condomínio da frente gostou da ideia e instalou também, hoje está operacional. Quer dizer, então a coisa está acontecendo e ela vai acontecer. Óbvio que nós não temos ainda o nível São Paulo, né? Onde a plataforma é difundida e a coisa é muito mais ampla, mas a gente está nesse caminho e eu ouso me dizer aqui, Ferrante, Marcel, ouso me declarar aqui para vocês como um parceiro, porque eu acredito na proposta. Cara, não estou ganhando por fazer jabá, não estou ganhando desconto em mensalidade, não estou ganhando nada. É só por acreditar na proposta. Porque a segurança é algo que todos nós temos que fazer a nossa parte. Voltando um pouquinho lá para o controle de acesso, não adianta nada, eu tenho controle de acesso ímpar dentro do meu condomínio, se o morador segura a porta aberta para o cara que está vindo atrás dele entrar sem ele ter a menor ideia de quem ser. Sim. Você gerou um gap e você violou meu sistema inteiro. E a hora que o cara está dentro do condomínio, amigo, não tem o que fazer. Né? E a gente precisa sempre lidar com o cara que entra disfarçado. Sempre digo isso. Né? Se o cara chegar com uma quadrilha com a R15 com escopeta na mão, a orientação que eu dou para os meus porteiros é: senta, convida eles para tomar um café, oferece o banheiro e deixa eles entrarem. Porra, eu não quero que você arrisque a vida. Pelo amor de Deus, a gente está falando de uma vida. É um ser humano. Eu não espero nenhuma reação de um porteiro. Por mais que ele seja vigia, vigilante, o que quer que seja. Isso é função de vigilante armado se ele existir. Se ele não existe, a função é controle de acesso. Outra coisa que eu sempre brinco em termos de controle de acesso: se quer convidar o marginal que seja para entrar no teu apartamento, você convida e ele vai entrar. Porque portaria não permite e não bloqueia acesso de ninguém. Quem faz isso é morador. Portaria faz controle de acesso. Eu não tenho autonomia para dizer você não vai entrar. Eu tenho autonomia para dizer, para você entrar, você precisa estar munido do seu documento de identificação, que é uma normativa interna do condomínio. E se o morador autorizar a entrada, vai entrar. Se for um meliante conhecido, o máximo que a minha portaria pode fazer é ligar para a polícia e denunciar: ó, fulano está aqui, vem buscar o cara. Mais do que isso, a gente não pode fazer. Porque quem autoriza acesso é morador. A gente só faz o controle desse acesso. A gente só precisa saber quem é que está entrando e para onde está indo. Né? Então, voltando ao COSECULT, só queria fazer essa parte aí em relação ao controle de acesso, que eu mencionei lá a questão do gap envolvendo a abertura da porta, né? A gente tem a obrigação de compartilhar e de trabalhar em conjunto, não só imagens, não só uma rede colaborativa como da COSECULT, mas efetivamente a segurança como um todo. É nosso papel. A porta tem mola automática, ela fecha sozinha. Mas não te custa virar as costas e verificar se a porta efetivamente fechou. Isso. É a tal da transferência de responsabilidade. Você instala a mola para trazer um pouco de conveniência, de facilidade, aí o direito adquirido do brasileiro faz com que aquilo ali seja uma obrigação do condomínio. A porta não está fechando. Se ela não está fechando, fecha. Até que a gente resolva o problema da mola, encosta a porra da porta. Desculpa o vocabulário. Mas é que me tira do sério, cara. É uma coisa assim que me afeta mesmo. Empurra a porta e fecha. Né? Então, a gente precisa rever alguns conceitos nessa linha. E a minha forma de rever conceitos, de colaborar, de trazer um pouquinho para a sociedade do que a gente tem aqui dentro e dentro do que a gente pode oferecer, o totem da COSECULT, eu acho que é uma ferramenta valiosa em expansão para a gente criar uma rede de segurança que efetivamente, como mencionado na propaganda, no vídeo que abriu a nossa live, a gente possa voltar a andar tranquilo na rua, a gente possa se sentir seguro. Né? E óbvio que existe a vertente que diz, nossa, teremos que viver no Big Brother. Não, a questão de ter câmeras te olhando por todos os lados
ela só existe e só vai acontecer quando tiver intercorrências. Senão, cara, você é só mais um andando na rua e você não é o umbigo do mundo, ninguém vai estar querendo saber o que você está fazendo. A gente só vai ver o que você está fazendo se você estiver fazendo algo que não deveria estar fazendo. É simples assim. Isso aí. Ricardo Ferrante, como é que está o trabalho da CoSecurity aí em Curitiba? Um desafio, uma cidade organizada, mas que também está vendo problemas de segurança que precisam ser tratados nas ruas. E a gente está chegando forte aí em Curitiba. Conta para a gente como é que está esse trabalho aí de implantação. Sim, estamos fazendo um trabalho de implementação. Esse trabalho ele não é um trabalho fácil, é um trabalho árduo, mas a gente tem parceiros como o João aí que está nos ajudando, né, nesse trabalho. E a nossa rede vem crescendo. Mês a mês a gente vem crescendo com câmeras, vem crescendo com os postes, e isso vem ajudando, como o João disse, né, as pessoas a ficarem mais tranquilas, né? E a gente está conseguindo colocar isso na rua. Então, hoje, como o João disse, na avenida da casa dele, a gente já teve, inclusive, uma ocorrência aí que o Marcel colocou perto de uma delegacia. E foi o poste que ele colocou no condomínio dele que pegou, que foi um roubo de carro, né, Marcel? Foi isso, um furto. Isso. Foi um furto. Então, o poste que está no condomínio dele pegou isso. E o cara foi lá, escaneou nosso poste, quer dizer, e usou o nosso serviço, né? E a gente vem crescendo com isso, né? Batendo em cima disso, para deixar as ruas mais seguras, para deixar que as pessoas consigam andar com mais tranquilidade, né? Eu tenho o sistema também para rastreabilidade. Então, hoje a gente colocou, eu tenho numa linha aí reta, a gente tem 3, 4 condomínios, né? Se eu tiver uma ocorrência, eu sei para onde esse cara foi e da onde ele veio. E eu vou conseguir ajudar a polícia com isso, né? Com informações. E os órgãos competentes vão atrás, né? Legal, então esse é um caminho bom. Curitiba entrou na linha CoSecurity, né? Entrou e está entrando. E a gente cada vez vem crescendo a nossa rede, né? Com a ajuda de parceiros aí como o João. Aliás, obrigado, João, pela força que você tem nos dado aí. Legal. Toda a relação é recíproca, meu amigo. Quem não conhece o trabalho CoSecurity, os produtos CoSecurity, fala para a gente um pouco sobre o investimento, qual é o custo disso aí, e quem pode procurar você para agilizar a instalação da CoSecurity no seu condomínio, no seu comércio em Curitiba. Vamos lá. Hoje nós temos hoje 3 produtos, como nós falamos no vídeo, né? Nós temos o Vision Tower, o Compacto e o All Tower, né? Então, nós temos hoje um investimento, por exemplo, de um poste, que seria o Vision Tower, de R$ 1.099, e uma mensalidade de R$ 750 por mês. Isso será diluído entre os condôminos. Então, também não fica caro, né? Todo mundo contribui para que seja aí... você tenha as ruas mais seguras. E nós podemos instalar compacto também em comércio. Então, a gente tem uma gama de produtos que a gente atende todo o mercado. É só entrar em contato conosco, a gente fará uma visita e vamos apresentar a nossa empresa e o nosso propósito, que é justamente deixar as ruas mais seguras. Muito bem. Marcel Bussolin Marques, gerente de relações da CoSecurity. Como é que está sendo esse trabalho aí? Já começou a atuar em Curitiba, né? Já está mandando material para as delegacias, para a polícia aí do Paraná, né? Bom, boa noite, João, Serrão, Ferrante, todos que estão nos acompanhando. Exatamente. Semana passada tivemos o primeiro caso ali, um furto, né, de um veículo. Então, foi encaminhado lá para a delegacia de furtos e roubos de veículos, né, de Curitiba. Então, mandamos ali todo o material recebido, imagens, fotos, né, boletim de ocorrência. Então, esse é o nosso trabalho, Serrão. Temos mais de 350 ofícios enviados aos distritos policiais, né, com todas as informações. São furtos de residência, celulares, veículos, motos, acidentes de trânsito, né? Então, parabéns, João, pela sua iniciativa e pela consciência, que você praticamente falou tudo aí, né? Essa consciência. O marketing, o nosso melhor marketing é o produto, é o totem, porque ele chama atenção, né? E desperta esse interesse de outras pessoas. Então, é isso. Ontem eu fui uma visita num condomínio aqui de residências, mais de 130 residências no condomínio, com 150 câmeras internas.
Mas qual a preocupação deles? Com a área externa, proporcionar uma rede, que eles estão tendo vários problemas. Então, já falaram com outros condomínios, né, com o comércio, para fazer justamente essa rede colaborativa aí. Porque o problema maior hoje é na rua, é na calçada. Bom, aqui em São Paulo, né, acompanhamos diariamente, né, Serrão? Então, todo dia você tem uma quantidade grande de ocorrência. E batemos naquela tecla, façam o boletim de ocorrência. O que acontece, João, é que muitas vezes o porteiro ali, né, o síndico, reporta de um incidente, né? Mas às vezes a vítima não vai fazer esse boletim de ocorrência. E isso é muito importante para a estatística criminal e para que seja realizada a investigação. Independente disso, em furtos, roubos e estelionatos, nós mandamos o processo para o DP da área. Por quê? Vai ajudar em outra investigação, talvez de outra pessoa, né, que tenha realizado o BO e feito todo o procedimento corretamente. Então, parabéns pela iniciativa aí, é isso. A rede, quanto mais totens, quanto o Ferrante falou, possibilita uma rastreabilidade melhor, às vezes a identificação de uma placa, pega a imagem de um suspeito, né, numa melhor qualidade. A Polícia Civil hoje tem instrumentos para fazer um reconhecimento facial, até com um determinado percentual ali para validar como prova e inserir no processo. Então, isso é muito importante, Serrão. Muito bem. Nosso tempo já está praticamente se esgotando. Marcel Bussolini Marques, vamos ao nosso balanço final aí desse CoSecurity 72. Vamos lá. Bom, agradecimento, João, em nome da CoSecurity aqui pela sua participação, né? Parabéns, coragem na mudança de carreira, tá certo? Tinha um emprego estável aí e foi para uma área que você queria ter relacionamento com as pessoas, né? E pela sua exposição aí, pelo que você nos falou, está fazendo um excelente trabalho. Então, parabéns aí, conte conosco com a CoSecurity em Curitiba. Estamos à disposição. Muito obrigado. Obrigado, Marcelo. João Polacchini, sua saideira no nosso CoSecurity 72. Vamos lá. Queria agradecer aí a oportunidade, o espaço, me senti lisonjeado e enaltecer o trabalho desenvolvido pela CoSecurity, mais uma vez, que eu acho que é algo que a gente pode agregar muito em termos sociais, né? É uma forma da gente realmente se ajudar. O conceito de sociedade é esse, a gente se ajudar, pensar no coletivo. Então, só agradecer o espaço, e, enfim, imensamente feliz e orgulhoso de poder estar aqui conversando com vocês a respeito disso. Muito bem, toda quarta-feira estamos aqui no nosso CoSecurity Segurança Colaborativa. Você não se esqueça de se inscrever no nosso canal da Escola Superior de Segurança e deixar aquele importante like. Deixa o seu like aqui para a gente expandir esse programa e vamos ainda mais, cada vez mais, expandir o conceito de segurança colaborativa. Toda quarta, 8 da noite ou 20 horas, estamos por aqui trazendo para você CoSecurity Segurança Colaborativa. Participaram desse nosso programa 72, João Polacchini, Marcel Bussolini Marques e Ricardo Ferrante. A gente vai estar aqui semana que vem de volta, sempre discutindo um tema relevante de como você pode melhorar a sua segurança com CoSecurity, as ruas de volta para você. A todos um grande abraço, fiquem com Deus e até quarta que vem. Até lá. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigado, pessoal. CoSecurity é uma startup de tecnologia que, através do compartilhamento de câmeras de vigilância e central 24 horas, amplia o conceito de segurança privada para a segurança colaborativa. Somos a mudança que você esperava para trazer mais tranquilidade para a sua região. CoSecurity, as ruas de volta para você.